Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula então dessa semana. Eu preparei um vídeo para vocês falando sobre uma coisa que todo mundo gosta de saber, né? E como eu já tive uma experiência e pesquisei muitas coisas, eu posso contar para vocês um pouquinho como funciona a rotina dos alunos, dos estudantes lá nos Estados Unidos, né? Então olha só, preparei para vocês algumas informações, ok? Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam mais tarde, beleza? Então, olha só. A educação lá é dividida em 3 fases, né? A educação básica. Então, ela é dividida em kindergarten, que é o jardim, né? É a pré-escola. Ele também é dividido em elementary school, que é a mesma coisa que o ensino fundamental, que ele vai do 1º ao 9º ano. E aí, ele também é dividido em high school, que é o ensino médio, ok? Inclusive, eu já vou dar para vocês uma dica de um filme que ele se chama High School Musical, ok? Talvez alguns de vocês já assistiram, mas se ainda não assistiram, procurem lá e pesquisem, que é bem legal esse filme e dá mais ou menos uma ideia, né, para vocês de como funciona as escolas norte-americanas, tá? Lógico que no filme, a escola que aparece lá é particular. Tem um pouco de diferença da escola particular, que é a escola paga, para escola básica, né, para normal, a escola pública, mas vocês já conseguem ter uma ideia mais ou menos, tá? Então, olha só, outra coisa que eu vou comentar com vocês é como é o ano letivo, como é que funciona lá, né? Então, as nossas aulas, elas começam em fevereiro e elas vão até final do ano. E eu sempre falo para vocês que as estações, elas são diferentes daqui e lá nos Estados Unidos, né? Então, o nosso verão é em janeiro, dezembro e janeiro, então é esse o nosso período de férias. Já nos Estados Unidos, o período de férias deles é em julho e agosto, ou seja, as aulas lá começam em setembro. Então eles começam as aulas, começam um novo ano em setembro. Eles vão ter uma pausa no Dia de Ação de Graças, no Thanksgiving Day, que é em novembro. Também vão ter mais uma pausa no Natal e no Ano Novo, que daí eles vão para casa para ver as famílias ou vão ficar com a família, né? E o restante do ano, né, aí continua normal, ou seja, eles têm aula no inverno lá, quando tem neve, né? Só se for um lugar que tenha muita neve, que tem alguma tempestade, assim, aí eles acabam também cancelando as aulas, tá? Outra coisa também é o horário em que as aulas começam. Elas começam às 8 e terminam às 4 horas da tarde, ou seja, eles têm aula em período integral, tá? Eles têm aula o dia inteiro. É um pouquinho diferente da gente, né? Porque a gente tem aula meio período. Aqui no Brasil acontece de ter escolas que têm aula em período integral, mas lá nos Estados Unidos é apenas integral, não tem meio período, tá? Então as crianças e os adolescentes, eles almoçam na escola, né? Daí tem a alimentação que é paga ou tem a alimentação que eles acabam ganhando, né? Em uma escola que eu visitei, a gente foi visitar 2 escolas quando eu estive em Charlotte, né? E nas 2 escolas eles tinham um refeitório, né? Então a gente visitou o refeitório deles e é bem parecido com aqueles refeitórios que a gente vê em filme mesmo, né? Aí, outra questão também sobre a educação deles são as disciplinas obrigatórias e optativas, né? Então, eles têm disciplinas que são obrigatórias, por exemplo, matemática, biologia, eles têm aula de economia, de política, de história, de geografia, e as disciplinas que são optativas, que são eles que escolhem, que vai ser um esporte, vai ser educação, arte, né? E assim por diante, tá? Então, tem as obrigatórias e as optativas. Outra questão também são as notas, tá, pessoal? Então, eles não têm a nota, né, por número, como a gente tem 10, 9, né? As notas deles são em letras, né? São convertidas em letras, que elas vão da letra A até a letra F. Então, o início ali, A, B e C, são notas um pouquinho mais altas, e aí até chegar no F já são notas baixíssimas, né? A gente tem isso, né, é bem parecido no 1º e no 2º ano aqui na escola, né? Que eles têm conceitos que vão de A até D, e aí esses conceitos eles também têm relação com as notas, ok? Outra coisa também
que vocês já conhecem, né, que a nossa escola é um pouquinho diferente das outras escolas no Brasil. Algumas escolas utilizam isso, que é a sala ambiente, né, mas nos Estados Unidos, lá, todas as salas são assim, né, então, os alunos vão para a sala e não é o professor que troca de sala. Então, nós temos o mesmo sistema de sala de aula que os Estados Unidos, tá? E aí, outra coisa que eu quero falar com vocês também é o homeschooling. Homeschooling é uma forma de educação lá nos Estados Unidos, em que as crianças elas são alfabetizadas e são educadas em casa. Então, elas não vão para a escola, ok? Só que tem vários estados, né, que possuem regras diferentes. Então, eu não posso colocar para vocês uma regra principal, tá? Porque cada estado vai variar, vai ter uma mudança. Mas existe sim a possibilidade de pais que não querem que o filho vá para a escola pública ou escola particular, e preferem educar os filhos e alfabetizar em casa, tá? Isso é bem diferente, né, daqui no Brasil, porém vocês estão tendo a chance de ter uma ideia de como funciona isso, né, porque vocês estão tendo aula neste período, né, em casa, então vocês já têm uma ideia mais ou menos de como é. Mas então, pessoal, agora eu já falei um pouquinho sobre a rotina, né, como funciona a educação lá nos Estados Unidos, e aí eu quero saber de vocês. Vocês têm algum país que vocês queiram saber como é que funciona, né, e que vocês têm alguma curiosidade para contar para mim? A nossa atividade da semana vai ser essa. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre qualquer país do mundo que vocês já ouviram falar, ou que vocês queiram conhecer, e vocês vão pesquisar as curiosidades das escolas, né, ou da vida das crianças e dos adolescentes nesses países. Vocês podem escolher qualquer país, vocês vão pesquisar, e as orientações estão lá no sistema beta, e eu também vou passar pelo WhatsApp para vocês. Beleza, pessoal? Bye, bye!